Vamos orar ao Senhor, vamos agradecer a Deus por mais um momento aqui e que Ele venha falar conosco através da Tua palavra. Pai, obrigado, Senhor. Tremendo és Tu, não há outro semelhante. Obrigado por se fazer presente aqui no nosso meio. Obrigado porque o Senhor nos dá capacidade para podermos adorar a Ti, aprender mais da Tua palavra e através dessa palavra poderosa, Senhor, mudarmos radicalmente a nossa maneira de pensar, falar e agir. Senhor, tem misericórdia daqueles que não valorizam momentos como esse, momentos de aprendizado eterno, momentos, Senhor, que faz a diferença na vida de um pai, de uma mãe, de um filho. Ó, Senhor, tem misericórdia, mas muito obrigado, porque são muitos aqueles que sabem que vale a pena, Senhor, aprender e colocar em prática a Tua palavra. Obrigado mais uma vez, porque o Senhor se faz presente aqui no nosso meio. Nós Te agradecemos porque o Senhor não nos dá aquilo que nós merecemos, mas aquilo que nós precisamos. E só o fato do Senhor existir, Senhor, mesmo que o Senhor não nos desse nada, já estava de bom tamanho, porque o Senhor é o Deus eterno, o Deus que nos salvou. Obrigado, Jesus. Recebe toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Nós oramos a Ti, nesse precioso nome, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, amados do Senhor. É uma escola, como foi falado, escola muito importante. Muitos valorizam, mas nem todos. E nós não vamos chegar a isso, a todos valorizando a escola bíblica dominical, a estar nos caminhos do Senhor. O próprio Jesus, quando esteve aqui em carne, Ele encontrou resistência. Muitos não seguiam, muitos não gostavam dos seus métodos. Não é para a gente criar uma expectativa que todos vão abraçar a causa. Mas você que tem abraçado essa causa, como os testemunhos que foram dados aqui, eu também cresci na escola bíblica dominical. E para mim, o domingo sempre foi e sempre será o dia mais importante da minha vida. Sempre. Todos os dias são abençoados, mas o domingo, para mim, é o mais importante da minha vida. E eu estabeleci isso para a minha vida como uma forma de gratidão a Deus. Eu fiz isso. Não sei você. Algumas pessoas não valorizam, não se dão conta como é importante o ensino bíblico. E nós vemos isso não somente aqui, mas em todas as igrejas. Como a nossa irmã Léa falou, algumas pessoas não vêm nos domingos pela manhã, preferem à noite. Outras chegam tarde. É muito importante nós desenvolvermos esse hábito. Não é um dia qualquer. Tem que ser o dia mais importante da sua vida. Eu preguei ontem em Stella Maris e falei para jovens. Hoje está acontecendo nesse momento, não sei se já acabou, mas está acontecendo um concurso, parece que é para o Banco do Brasil, né? Não? Hoje, né? Com certeza pessoas madrugaram. Eu não tenho dúvidas que pessoas não dormiram de tamanha ansiedade para não perder a prova. Se esforçaram. Mas se esforçaram para quê? Para passar num concurso. É errado estudar para concurso? É errado se esforçar para um concurso para garantir alguma coisa? Não é garantia de nada. Mas as pessoas se esforçam porque elas acabam confundindo aquilo que é importante, aquilo que não é. É bom fazer um concurso, é legal, mas não chega aos pés da importância da escola bíblica dominical. Um trabalho secular não chega aos pés da importância do que é a escola bíblica dominical. Ah, pastor, mas eu tenho que trabalhar nos domingos. Trabalhe nos domingos. Não estou pedindo para você abandonar o seu trabalho. Mas que você entenda que a escola bíblica dominical é de extrema importância para a sua vida. Você que é crente, porque para o descrente, pouco importa. Então, amados, precisamos ter essa visão. Porque senão vai ser a igreja, vai se tornar, como tem se tornado para muitos, um momento de somente confraternização, matar saudade. Está lá porque é legal aprender. Ontem eu perguntei lá para os jovens, eu perguntei, mostrei na Bíblia, a Bíblia fala que nós temos a mente de Cristo.
Aí eu perguntei, você tem a mente de Cristo? Os jovens ficaram assim, ó. Hã? Aí eu perguntei, quantos são crentes aqui? Todos levantaram a mão. Vocês creem que vocês têm a mente de Cristo? Eles ficaram. Eu terminei a pregação, e na conclusão, para você tentar captar se as pessoas compreenderam aquilo que estava sendo dito, muitos ficaram assim, ó. Foi rápido esse. Gostei. Esse foi rápido. Então você aí que está com seu celular ligado, bote aí no silencioso. Porque algumas pessoas estão indo para a igreja, estão achando que são crentes. Falei isso para os jovens lá. Muitos acham que são crentes porque ouviram falar de Jesus. Ouvir falar de Jesus não salva ninguém. Não salva ninguém. A Bíblia fala da importância de conhecer a Jesus para a salvação. Ouvir falar de Jesus não salva ninguém. Assim como eu falei ontem para eles, falo para vocês hoje nessa manhã. Se você, ao longo desses anos de crente, não mudou, o seu comportamento não mudou, a sua maneira de pensar não mudou nada, a sua maneira de falar não mudou nada, comece a duvidar se você é ou não crente. E eu vou lhe dar um conselho aqui, mas um conselho de amigo. Se durante esse tempo todo de crente, de escola bíblica dominical, de pregação da palavra, não falo somente na Igreja Batista Esperança, mas talvez você de outra igreja, você cresceu em outra religião, outra igreja e tal, se nada mudou na sua vida, e se você não tem procurado mudança, você está perdendo seu tempo, acordando cedo, vindo para a igreja, só para se encontrar e matar a saudade. Não perca seu tempo não, vá curtir sua praia, vá curtir seu clube, vá curtir tudo que o mundo tem para oferecer, porque se você estiver perdendo seu tempo, não aconteceram mudanças significativas na sua vida, aproveite as coisas boas que o mundo tem para dar, porque o seu encontro não vai ser com Deus na eternidade, não. Não vai ser. Então é melhor aproveitar e não perder tempo. Mas para aqueles que, ao longo dessa caminhada, têm valorizado a escola bíblica dominical, valorizado o ensino bíblico, aí sim se mantenham firmes. Qual o termômetro para isso tudo? O termômetro está em você, a sua maneira de pensar, falar e agir. Eu não estou vendo, não sei como é você no seu trabalho, não sei como é você na escola, não sei como é você em casa, mas se ao longo desses anos nada mudou, não perca seu tempo. Você pensa que é crente, mas você nunca foi. Por isso que nós devemos valorizar o ensino bíblico. Porque o ensino bíblico, ele traz mudança. Irmãos, eu não estou falando aqui de perfeição humana. Ninguém é perfeito. Mas eu estou falando com pessoas que valorizam o ensino bíblico e que essas mudanças, por valorizarem o ensino bíblico, as mudanças acontecem. Porque Deus muda. Deus muda. Precisamos valorizar. É interessante que, após as pessoas responderem de maneira positiva a pregação, o apelo da pregação, elas precisam ser alimentadas com a palavra do Senhor. Por isso que é muito mais importante a escola bíblica dominical do que a própria pregação em si. Na escola bíblica dominical, é o momento que você tem para tirar dúvidas. É o momento que você tem para perguntar. É o momento que você tem para folhear a Bíblia, para você anotar. E o professor dá tempo para você, passa tarefa para você. Você cresce muito com a escola bíblica dominical. Na pregação, o pastor, o professor ou o líder, ele está falando, você está ouvindo. Você não pode perguntar, não tem espaço para isso, não tem tempo para isso. Mas na escola bíblica dominical, você tem esse espaço, você tem esse ambiente. A pregação é importante? É. Mas as pessoas precisam ser alimentadas. Essa manutenção acadêmica tem que acontecer para que você alcance a estatura de Cristo
que Deus tanto deseja para a sua vida. É interessante que o ensino bíblico é a melhor maneira de explicar o que significa ser cristão na vida pessoal e social. Por isso que causa mudança. Sua maneira de pensar, os seus relacionamentos. Porque através do ensino, amados, que os recém-convertidos ficam sabendo como viver uma vida agradável a Deus. Porque é muito fácil pregar a palavra, falar do amor de Deus e a pessoa naquele momento de emoção levantar a sua mão. Mas e depois? Mas através desse ensino, não tem maneira melhor para explicar o que significa ser cristão. Abra sua Bíblia aí em Efésios 4. Efésios 4, de 11 a 14. Efésios 4, de 11 a 14. E quem encontrar, por favor, pode ler. Nós precisamos crescer, e só crescemos através do ensino. Só conhecemos a Deus através do ensino profundo. A escola bíblica dominical, ela tem essa capacidade dada por Deus para preparar, para treinar você a desenvolver essa maturidade. Amados, nós estamos vivendo dias difíceis, a Bíblia fala desses dias difíceis, mas estamos numa acomodação espiritual tão grande, nunca vista na história. A ideia de cantarmos, declararmos que Deus é soberano, que Deus é maravilhoso e não refletirmos isso nas nossas vidas, é consequência não somente de um ensino deficiente muitas vezes, mas principalmente daqueles que não querem aprender, daqueles que não dão a importância devida ao ensino bíblico. Cantamos, falamos que Deus é soberano, que Deus é maravilhoso, mas quando Deus toma determinadas atitudes, nós não agimos como se Deus fosse o tal, o soberano. Daqui a pouco eu tenho um sepultamento para ir. Um amigo meu jovem, 28 anos, cresceu comigo, foi baleado, mataram ele, porque um ciumento aí da vida, achou que ele estava pegando a namorada dele, eram amigos, jovem, gente boa, não conhecia Jesus não, mas eu nunca, quando pequeno, nunca vi ele de mal com ninguém, nunca vi brigar com ninguém. Menino família. Não sei se alguns conheceram aqui o irmão Rosalvo. Quantos conheceram o Rosalvo? Mais de 96 anos. Aprendeu a ler a Bíblia sozinho. A filha dele, Dona Iraci. O filho dela que faleceu, que foi morto. Tiaguinho, 28 anos. Porque o cara achou que ele estava com a namorada, puxou a arma, foi lá e pau, deu um bocado de tiro. Aí muitos que estão na espécie de descanso espiritual, acomodação espiritual, que cantam que Deus é soberano, quando ouve uma notícia dessa, até os fortes, que se acham fortes, quando ouve uma notícia dessa, diz, olha que mundo trágico, olha que miséria aconteceu, olha que cretino fez isso. Deus não entra na história. Eu pequei ontem, porque quando eu estava saindo pela manhã para vir para a igreja, quando eu abro a porta, um jovem Diego estava na minha frente, parado, quase que tremendo na porta. Ele falou, Marcelo, você soube? Eu, o que, jovem? O que foi, Diego? Mataram Tiago. Eu, que Tiago, rapaz? Tiaguinho. Eu, deixo de brincadeira, Diego. Mataram. Ele estava chorando. Na hora, meus joelhos trancaram, Dani quase passa mal. Mas eu pequei naquela hora porque me veio esses pensamentos. Que miserável, fez isso e tal. Depois de 3 horas e meia, eu marquei no relógio. Foi que a ficha caiu.
Cadê, Marcelo? Você não falou? Não está escrito lá no Salmo? Você pregou isso? Eu escrevi os dias de Tiago também. Eu estou no controle, Marcelo. Eu sou soberano. Porque se eu quisesse, naquele momento que o meliante, o assassino, apertasse o gatilho, se eu quisesse, Marcelo, a arma não disparava. Sabe por quê, Marcelo? Porque eu, Deus, eu sou aquele que dá a vida e só eu posso tirar, Marcelo. Por que você está pecando? Se esqueceu de mim agora? Tomei a minha pancada. Mas porque eu comecei a lembrar de onde eu vim, de como eu fui ensinado. Mas nem todo mundo pensa assim, não. Todo mundo se esquece de Deus numa hora como essa, fica sem entender. Eu quero já aproveitar o ensejo para convidar você nessa noite. Porque a partir dessa noite nós teremos aí uma série, se Deus quiser, uma série de mensagens voltadas para isso. O sofrimento e a soberania de Deus. O sofrimento está aí, mas e Deus está onde? Deus está onde? Mas onde é que a gente aprende isso? É numa pregação? Não, porque as pregações de hoje são cômodas. Os líderes falam aquilo que as pessoas querem ouvir, se sentirem bem, não que precisam ouvir. Aí se esquecem de Deus em momentos como esse. Não valorizam a Deus e não temem a Deus. Acabou o tremor a Deus. Porque não valorizam a escola bíblica dominical, não valorizam o ensino bíblico. É muito importante o ensino bíblico. Você tem que colocar isso na sua cabeça. O que é ensinar? Amados, é através do ensinamento que nos tornamos capazes para resistir às tentações. Eu passei por uma tentação, isso foi uma tentação ontem. A tentação de querer fazer justiça com minhas mãos, de pensar coisa errada a respeito desse rapaz que matou. Mas o ensino bíblico, através do ensinamento, Deus nos torna capazes para resistir às tentações. Vamos definir isso aí. O que é ensino? Lê aí. O que mais? Nós temos vários motivos para nos dedicarmos ao ensino. Mas o principal é isso aí. Obediência. Obediência. Somos tão severos, tão dedicados como pais, quando nós queremos obediência dos nossos filhos, mas não fazemos nada para mudar. Quantos pais cobram tanto dos seus filhos? Quantos chefes cobram tanto dos seus empregados, mas não são obedientes? Aí são tão ignorantes e hipócritas que se esquecem que estão sendo observados. Os filhos estão observando os pais, os empregados estão observando os patrões. O que é pior é quando são crentes que estão fazendo isso. Não obedecem. Não, eu me orgulho do meu filho, porque o meu filho... Mas em casa é um monstro. No trabalho é um miserável. E depois canta com autoridade. Quer cantar com autoridade. Aí se esquece que o filho observa, se esquece que os empregados observam. Não, porque aqui eu sou o chefe, quem manda sou eu, a empresa é minha. E se esquecem que Efésios 6 é tão prático. Tão prático. Obediência, amados. Nós temos muitos motivos para nos dedicar. Mas a obediência é o principal deles. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 28, versículo 18 ao 20. Mateus 28, 18 ao 20. Quem encontrar, por favor, pode ler.
Foi dada quanta autoridade? Toda. Guarde isso que vai ser importante para hoje à noite. Foi dada toda a autoridade a quem? A quem? A Jesus. Foi dada toda a autoridade a Ele. E agora Ele declara, e Ele dá uma ordem aos seus discípulos, que somos nós, para fazer o quê? Pregar, ensinar. É nossa obrigação. Talvez nós não temos uma igreja só de professores, nós não temos isso. Mas você precisa ensinar, mas para você ensinar você tem que aprender. E para você aprender, você tem que dar devida importância ao ensino bíblico. Porque se você não ensina a outros, que é uma ordem de Jesus, Jesus revolucionou o mundo, começando com 12. Ele deu ordem aos 12. Um se desviou. Mas isso trouxe uma revolução, porque eles aprenderam e eles transmitiram esse ensino. Você tem que ensinar também. Você tem que levar a mensagem. Amados, ensino é levar os recém-convertidos ao quê? Maturidade cristã. E isso vai depender, mais uma vez eu bato nessa tecla, vai depender da sua idade. Exemplo de ensinamento cristão. O ministério da pregação, o que é que ele faz? Ele lança os alicerces para a vida espiritual, e o ensinamento faz o quê? Para quê? O objetivo principal da pregação, Deus utiliza a pregação, utiliza o pregador para fazer convertidos. É assim que Deus trabalha. O objetivo do ensino é fazer os discípulos amadurecerem. Por isso que igreja que se contenta somente com pregação, ela não cresce, ela incha. Não caia nesse engano. Eu fiquei triste, eu vi uma pessoa dizer assim, poxa pastor, eu fico às vezes meio decepcionado porque a nossa igreja não cresce. Eu falei, não fale isso. Você está confundindo crescer com inchar. A nossa igreja tem crescido. A Igreja Batista Esperança tem crescido. Mas algumas pessoas ainda insistem. Não, porque tem que... Eu não estou aqui para uma igreja inchada, mas para uma igreja grande, fortalecida no Senhor. A pregação, ela faz convertidos. O ensino, ele traz amadurecimento. Por exemplo, Paulo pregando em Tessalônica, ele entra numa sinagoga e ele começa a realizar algumas discussões, alguns debates no meio daqueles judeus a respeito das Escrituras. Ele fica lá pelo menos 3 semanas, ensinando aquelas pessoas, explicando, mostrando que Jesus, ele é o Cristo. Abra sua Bíblia em Atos, capítulo 17. Abra sua Bíblia em Atos 17. Versículos de 1 a 4. Quem encontrar, pode ler. Paulo pregava, mas Paulo também ensinava. Amados, exemplo de ensinamento cristão. Ensinar é fazer o quê? Obter, leia aí. Fazer. Ou seja, o ensinamento, ele causa reação. O ensinamento bíblico, ele causa reação. É uma atividade que produz resultado. Se não está tendo resultado, não está tendo mudança na sua vida, por isso que eu falei no começo, você está perdendo o seu tempo. Ele traz mudança, traz resultado. Eu olho para a minha vida, eu tenho que dizer, Senhor, obrigado, porque houve mudança e a mudança ela continua.
Não sou perfeito, eu continuo errando, Senhor, mas me esforçando no Senhor para mudar. Mas tem gente que parece que estagnou, não muda e nem se esforça para isso. Ensinar é fazer obter conhecimentos, fazer aprender, fazer se alterar. Tem resultados. O ensino no Novo Testamento ele é baseado no Antigo Testamento. O conhecimento da criação, da queda do homem, da escolha que Deus faz de Israel, das suas alianças, da santidade de Deus, da natureza do pecado, da necessidade do Salvador, é extraído do Antigo Testamento. Quando temos conhecimento da natureza de Deus e do plano que Ele tem para toda a humanidade, nós podemos servi-lo. Nós tememos, nós reverenciamos. Exemplo de ensinamento cristão. Leia aí. É a nossa base. É a nossa base, é a palavra do Senhor. Por isso que aqui a gente não abre mão. Todas as revistas, tudo que é ensinado aqui é avaliado. É observado se está dentro da palavra de Deus. Cada detalhe, cada assunto é avaliado, é conferido com as Escrituras. Se confere com as Escrituras, é ensinado. Abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 1. Participe desse momento lendo dos versículos 1 ao 4. Lucas, capítulo 1, versículos de 1 a 4. Lucas observou tudo como um bom médico, inteligente e estudioso. Ele avaliou tudo. E ele decidiu, com a ajuda de Deus, escrever tudo a respeito de Jesus. E como foi usado por Jesus. Para colocar detalhes que só ele coloca. Mas ele avaliou, se conferia com as Escrituras. O que a escola bíblica, ela fornece? O que é que ela fornece? Compreensão e clareza. Ensinar, amados, é explicar, interpretar, expor. O que era que Jesus fazia? Ele interpretava e explicava para que houvesse clareza para aquelas pessoas. Abra sua Bíblia, Mateus 5. Mateus capítulo 5. Versículos 17 ao 20. Quem encontrar, pode ler. Jesus explicava, Jesus interpretava, Jesus expunha as Escrituras. E ele falou de muitos assuntos, assuntos atuais. Ira, adultério, divórcio, votos, vingança, amor. Ele desafiou
Os hipócritas, que apenas liam as Escrituras, mas não colocavam em prática. E pior, nem explicavam e nem colocavam em prática as Escrituras. O que é que a escola bíblica fornece? O verdadeiro ensino bíblico faz o quê? Ensino bíblico não é opinião de homem, de mulher, mas o ensino bíblico nos liberta de ideias erradas. Tem muito crente hoje aí com a cabeça transtornada, porque ouviu alguém falar algo, mas não foi conferir nas Escrituras. Não, porque o meu pastor falou, e se ele falou, não, confere nas Escrituras, pastor também erra. Tem que olhar para a palavra, tem que ver se o que ele falou condiz com a palavra. Jesus Cristo, ele desafiou os hipócritas, que eles estavam servindo a Deus apenas com os lábios, mas os corações muito longe de Deus. No primeiro século, por exemplo, o evangelho do Senhor Jesus Cristo, ele foi pregado às pessoas, e elas foram o quê? Salvas. E mais, ensinadas? De que forma? Porque, amados, o ensinamento, ele causa o quê? O ensinamento bíblico causa isso. Por isso que não dá mais para a gente ficar parado, acomodado espiritualmente. Não dá. Tem que ter mudança. Se não está tendo mudança, tem alguma coisa errada. E não é com a palavra, não é com Deus. Não é com Deus. Porque o ensinamento, ele causa revolução. Ele causa mudança. Mudança de quê? Mudança de atitude. Porque a mudança de atitude é um objetivo do ensinamento bíblico. Aprender e não colocar em prática não funciona para o progresso da vida cristã. Ensinar é causar mudança. Leia aí. Os discípulos do Novo Testamento, eles não eram apenas aprendizes, mas eles eram discípulos, eram seguidores. Significa que tudo que Jesus ensinava, eles colocavam em prática, ainda com as suas dificuldades e limitações. Por exemplo, nós olhamos para a vida de Pedro, como Pedro era, e depois como Pedro se tornou. Para muitos, Pedro não tinha mais jeito, um homem impulsivo, um homem que negou não somente aquelas 3 vezes a Jesus que nós estamos habituados, e por uma falta de uma compreensão bíblica, pensamos que Pedro negou a Jesus aquelas 3 vezes antes do galo cantar. Mas no capítulo 16, que ele disse que não iria abandonar, e no capítulo 22, lá na frente, em Mateus, que ele também disse mais uma vez que não iria abandonar. Coloque aí 5 vezes Pedro negando a Jesus. Para muitos, Pedro era um caso perdido, mas Pedro foi até o final. Houve uma revolução na vida daquele seguidor, daquele discípulo. Eles aprendiam a mensagem do Senhor, eles colocavam em prática. Graças a Deus e àqueles discípulos, você está aqui hoje, por conta da revolução, da mudança que aconteceram na vida dos servos do Senhor daquele tempo. Este é o objetivo da EBD. Fazer o quê? Mas isso só vai acontecer se você colocar em prática o conhecimento adquirido através da escola bíblica dominical. Uma pessoa, por favor, abra sua Bíblia em Tiago 1:25. E outra pessoa, por favor, João 8, 31 e 32. Tiago 1:25. João 8, 31 e 32. Em tudo que realizar. Quantas pessoas têm se frustrado com o seu trabalho, se frustrado com sua vidinha, seus casamentos, seus relacionamentos? Alguma coisa está faltando aí, porque a Bíblia não mente, a palavra do Senhor não mente. Se você é ouvinte e coloca em prática o que o Senhor ensina, você será feliz em tudo que realizar. Porque tem tantas pessoas se achando infelizes, tantas pessoas dizendo assim, eu não sou feliz, mas Jesus fica onde? Eu vejo isso como ingratidão. É ingratidão. E o que Jesus fez por você? Você é uma pessoa infeliz? Eu só posso dizer que você é egoísta, ingrato ou ingrata.
E o que Jesus fez? E o que Jesus continua fazendo por você? Tire um dia, para visitar um hospital público. Um dia. Desafio. 20 minutos lá dentro. 20 minutos. Vá para o HGE. 20 minutos, fique na porta do HGE, na porta. Nem entre, na porta. E aí você reclama. Você reclama do seu trabalho, reclama de sua esposa, reclama do seu marido. Você está reclamando de Deus. O que é que você está dando importância na sua vida? Eu não passo a mão pela cabeça. Eu não afago autocompaixão e autocomiseração. Quem me conhece sabe disso. Eu ensino a Bíblia com amor, com compreensão. Mas dizer que aquele que um dia conheceu Jesus é infeliz? Se Jesus cortasse todos os seus braços, todos os meus braços, os dois, e as pernas, como faz e decreta que isso aconteça em alguns países, lá no Oriente, para negarem a Jesus, e eles morrem no chão, dizendo, não vou negar. Pergunte lá se ele está feliz. Ele vai dizer, estou, porque estou morrendo pelo meu Senhor. Revolução. Revolução na maneira de pensar, na maneira de falar e na maneira de agir. João 8, 31 e 32. Leia aí, quem ficou com João 8? A verdade é uma só. Jesus disse, Pai, santifica-os na verdade, não numa ou noutra verdade. Jesus disse, santifica-os na verdade. O que é a verdade? A tua palavra é a verdade. Os hipócritas e fariseus, eles ensinavam que as pessoas deviam fazer o que é certo, mas eles mesmos não faziam, ou o que faziam para impressionar, para mostrar uma santidade através de aparência. Muito cuidado com isso. Jesus, ele sonda os corações, ele conhece, ele sabe. Falei ontem para os jovens, ontem nós tivemos uma boa discussão leve com os homens aqui também. A igreja, mais uma vez, esse ano vai precisar de voluntários para muitas áreas, e olha, vai ser cortada muita gente de muitas áreas esse ano. Vai, eu tenho que falar isso com muita dor, mas eu preciso fazer, como seu pastor. Muita gente vai ser cortada. Muitas pessoas que disseram assim, pastor, conte comigo para o que der e vier. Se for para lavar um banco, bote meu nome na lista. Aí vem aqui na frente, a gente ora e consagra a pessoa. Na primeira lavagem de banco, não aparece. Pastor, conte comigo, eu vou ser auxiliar na classe das crianças. Eu sei que muita gente não quer as criancinhas, porque o barulho é terrível. Conte comigo. Aí pastor, com a equipe, coloca o nome na escala. Ora aqui na frente, consagra. Pastor, esse final de semana eu não posso. O que foi que aconteceu? Estou doente. Ore, fique em casa, repouse. Pastor faz assim. Semana que vem, pastor, não posso. Estou com a dor na unha encravada do meu dedinho do pé. Bom. Na outra semana, pastor, esqueci. Na outra semana, pastor, não lembrei. Cuidado. Esse ano vai ser diferente. Ninguém é obrigado a fazer nada, você não é obrigado. Mas quando você diz, estou aqui, eu conto com você. Se eu não posso contar com você, para que colocar seu nome em algum cargo? Preciso puxar a orelha. Cheguei hoje, sempre chego domingo aqui cedo, na igreja. Poxa, legal, moro perto, moro. Tem gente que mora longe, mais longe chega às vezes primeiro do que eu aqui.
Chegou 8h05, 8h10. Eu chego geralmente 8h10. Poxa, a gente combinou. Montamos uma equipe de oficiais. Falaram comigo, pastor, o senhor está muito sobrecarregado, distribua tarefas. Temos um organograma lá pendurado, foi sugestão, tem o nome de cada líder de departamento. E às vezes eu não posso contar. Eu ainda dobro o boletim. Hoje de manhã peguei Guimarães ali, Guimarães, por favor, já são 8h55. Ô filho, eu não tenho nenhum oficial aqui para me ajudar. Tenho 6, não tenho nenhum aqui. Ele disse, pastor, eu sou um oficial. Eu, não, meu irmão, você entendeu o que eu falei, o que eu estou falando. Ele distribuiu aí, Léo ajudou. Eu conto com você. Porque senão vamos criar uma igreja como os fariseus. Só queriam cargos. Só queriam aparecer. Você tem suas dificuldades, eu tenho as minhas. Mas no momento que você diz assim, pastor, eu estou aqui. Eu conto com você. Você não é obrigado a fazer isso. Amém? Amém? Se eu não te amasse, eu não falaria isso. Outra coisa importante, eu preciso falar. Pontualidade. Em nome de Jesus. Esse ano, quem está à frente dos trabalhos, comigo ou semigo, chegando na igreja ou não, toca o barco. A igreja, o culto pela manhã começa às 9. Vai começar às 9. Aquele relógio ali está funcionando. Está até adiantado 3 minutos. Pode começar por aquele relógio. Às 9. Culto vespertino. Os dirigentes comecem às 18. Se tiver uma pessoa aqui sentada, comece às 18. Se você tem a chave e chegou aqui cedo, só tem você na igreja, saiba que Jesus está aqui, você vai prestar culto a Ele, comece às 18. Em ponto. Precisamos desenvolver isso. Fiquei triste, fiquei sabendo que houve um empecilho, algo aí meio chato. Num domingo desse, o som não funcionou à noite. Não teve som à noite. Fiquei sabendo. Claro que eu ia ficar sabendo. A igreja investiu quase R$2.000 com a aprovação da igreja. Contratamos aqui um professor, fera, secular, mas fera. E investimos em 4 operadores de som. Mas por alguma razão não tivemos operadores de som aqui. Mas tinham pessoas que poderiam ligar o som. Mas não ligaram. Por que não ligaram? Os operadores não puderem estar aqui? Aconteceu alguma coisa? Eu sei ligar? Eu vou ligar o som. Eu vou ligar. O barco tem que continuar. Se eu sei remar, eu vou remar. Não é para minha glória não, amados. Isso aqui não é desabafo não, isso aqui é ensino. Há uns 2 anos, 3 anos, conferência de aniversário da igreja, conversei com alguns homens lá embaixo. Conferência de aniversário da igreja, sexta-feira à noite. Eu recebi algumas ligações que muitas pessoas que estariam à frente dos trabalhos não poderiam estar aqui. Motivo de trânsito, motivo de incêndio, aconteceu alguma coisa, não poderiam estar aqui. Eu recebi a rebombada às 18h35, o culto às 19h30. Eu poderia simplesmente dizer, não, se o pessoal não está aqui, eu vou pegar o violão para quê? Peguei o violão, toquei. Algumas pessoas se sensibilizaram, vieram e cantaram. O culto prosseguiu. Os trabalhos não podem parar. 9h da manhã, quem está à frente, começa. 18h, quem está à frente, começa. Precisamos aprender, porque senão vamos agir com hipocrisia. Os fariseus faziam isso. Revolução. Revolução. Clamamos tanto por renovação. Renova, Senhor, teu povo. Precisamos de uma revolução. Devemos nos preocupar com o quê? Leia aí. Por quê?
tenho que preocupar com quem eu sou. Porque se eu sei bem quem eu sou, para Deus, isso vai refletir no meu caráter. Não é perfeição, mas vai refletir no meu caráter. Quando nos submetemos aos mandamentos do Senhor, eles exercem em nossas vidas poder de revolução. Mas é uma revolução profunda. E podem vir a tempestade que for. Se estivermos firmes na rocha, que é Jesus, nada vai nos abalar. E a escola bíblica dominical tem todo o potencial para isso. Podemos aprender muito com a escola bíblica dominical. Podemos aprender coisas tremendas na igreja, principalmente a respeito do Deus que nós servimos. Por isso, devemos valorizar a igreja, valorizar o ensino e cada trabalho que é realizado aqui. Então eu só tenho a dizer para você que está aqui nessa manhã: bem-vindos. Bem-vindos à melhor escola do mundo. Sejam todos bem-vindos. Convidem seus amigos, crentes ou descrentes, parentes, irmãos, e valorizem o ensino bíblico, porque ele é importante para mim e para você. Amado Santo Deus, obrigado, Senhor. Muito obrigado, Pai, por estar aqui nesse momento, conosco, junto, Pai, junto de cada um de nós, em família, Senhor, porque nós estamos aqui aprendendo do Senhor. Como estamos longe, Senhor, do Teu ideal, mas estamos marchando, estamos remando nesse barco, e contamos muito com a Tua ajuda, Senhor, e a Tua força. Sem o Senhor não podemos fazer nada. Por isso nós pedimos, desperta em nós o querer, Pai. Assim como o Senhor despertou em nós o Espírito que estava morto, ressuscitando para que pudéssemos buscar ao Senhor, desperta em nós o querer, porque vale a pena estar no Teu meio. Não nos deixa, Pai. Aliás, isso é quase que impossível, se bem que não há nada impossível para o Senhor, mas é para o nosso ensino. Nós vamos ver muitas falhas nos nossos irmãos, mas que sejamos amorosos, que venhamos ensiná-los, mas primeiro olhando para nós mesmos, para não sermos tentados, não sermos arrogantes, para que venhamos tirar primeiro uma trave que está nos nossos olhos, e ajudar o cisco, ajudar o nosso irmão a tirar o cisco que está no olho dele. Vamos ver falhas, Senhor, vamos, mas não deixe, Pai, que essas falhas venham nos chatear, venham ser falhas que venham se tornar importantes. Isso não é importante para as nossas vidas. Importante é olhar para o Senhor e aprender do Senhor. Então desperta isso em nós, Pai. Queremos aprender mais do Senhor. Queremos caminhar junto contigo. Se aqui, caminhando com o Senhor, temos dificuldades, imagine fora dos teus caminhos. Então nós te clamamos por misericórdia e te pedimos, Senhor, humildemente, que o Senhor nos ajude e abençoe mais e mais o teu povo, principalmente o teu povo que compõe a Igreja Batista Esperança. Obrigado, Pai, por poder fazer parte dessa escola, essa escola tremenda, com ensinamentos profundos que trazem mudança. Nós te agradecemos porque o Senhor é fiel e oramos em nome de Jesus. Amém.